A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio SINT-CT Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Clique Jornal aqui pela rádio SINT-CT.com. Na internet, você é a nossa web rádio que você acompanha, é o jornal cibernético aqui do Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos na área de ciência e tecnologia, o SINT-CT, e no rádio também é o rádio SINT-CT.com. O programa de hoje está bastante interessante, como sempre. Teremos aí a presença do Armando Sartori, ele que é o vice-presidente da revista Retratos do Brasil, uma revista que você deve ler, porque é uma revista universidade. Aprende muito lendo a revista Retratos do Brasil. Teremos a presença também do vereador Tchaka, aqui de São José dos Campos. E o mais interessante do nome Tchaka é que veio do elo perdido, que a gente se lembra. Eu quero até passar para você, internauta, quando o Tchaka, o personagem, ele se autodenomina Tchaka, e foi assim que ele, menino aqui em São José dos Campos, não perdia o seriado do Elo Perdido, foi apelidado e tem o pseudônimo de Carlinhos Tchaka. Começou assim, em 1000 e lá vai bolinha. Quase e quase. É mais ou menos o Elo Perdido. Vamos aqui, eu consegui salvar para você aqui esse momento especial do Tchaka. Antes, quando tinha a apresentação, Will, quando apresentou. Holly. Aqui, Halley. Min Will, you Halley. Ari! Hey! Tchaka! Tchaka! Então tá aí, começou. Tá até nas redes sociais aí, o vereador Tchaka. Conosco também o Luiz Fernando Figueiredo, ele é técnico em eletrônica. O Luiz Fernando Figueiredo é o Bernabé, formado em técnico em eletrônica, eletrônica médica e instrumentador de aeronaves. Também o Venâncio Carvalho, ele é do INPE, ele é o Solon, é o Venâncio de Carvalho Solon, ele trabalha no INPE, no laboratório de computação. Mas, começo de programa, eu quero dar uma boa tarde, já está conosco o Armando Sartori, para dar uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada aos ouvintes da Rádio SINT-CT. Armando Sartori, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Que alegria. Você é o editor da revista Retratos do Brasil? Sou editor da revista, sim. Agora, a revista Retratos do Brasil, ela trouxe nessa edição de setembro, por exemplo, a questão do mensalão, que chegamos num ponto aí, a tal dos embargos e tudo, fala sobre o mensalão, sobre a perícia que confirma que não houve desvio de dinheiro público, ô Armando. Sim, o texto que nós estamos publicando nessa edição, de autoria da Lima Nishi e do Raimundo Rodrigues Pereira, tem como destaque a exposição da perícia que foi realizada com base em documentos fiscais e contábeis, né? E que são documentos relativos ao uso do dinheiro, cerca de 74 milhões de reais, pelo Banco do Brasil, na promoção do cartão de crédito Visa. Como se sabe, no julgamento do mensalão, se alega que esse dinheiro, na verdade, teria sido repassado
ao PT para a compra de voto no Congresso. A perícia mostra que não ocorreu isso, que esse dinheiro foi efetivamente gasto em atividades de promoção. Só para se ter uma ideia, entre os veículos que veicularam publicidade para esse tipo de promoção, estão os veículos ligados à Rede Globo. Rede Globo é o Grupo Globo, que são jornais, emissoras de rádio e emissoras de TV. No total, esses veículos receberam 5 milhões e meio de reais, cerca de 5 milhões e meio de reais. Foi o grupo de mídia que mais recebeu recursos. E evidentemente, se eles foram para a Globo, não foram repassados ao PT para compra de parlamentares. Armando, é uma perícia oficial que confirma... Não é... deixa eu explicar. Dois dos acusados, dois dos réus no processo, solicitaram a perícia a uma empresa que é considerada idônea do mercado, né, que faz esse tipo de trabalho para outras empresas e digamos assim, plenamente aceita o trabalho dessa empresa de perícia nos diferentes tribunais, e essa perícia foi realizada com base em documentação, notas fiscais basicamente, né, e recibos de depósito bancário, e que revela o efetivo gasto desses recursos em atividades de promoção, e não... porque, digamos assim, que grosseiramente o que diz o STF, o ministro Joaquim Barbosa, o que ele diz é que esse dinheiro que seria dinheiro público, foi todo gasto para a compra de votos de parlamentares. Bem, o Armando, nesse caso está aí uma boa pedida de leitura até para que se chegue a um denominador comum nesta fase aí da situação do mensalão, que só volta em maio do ano que vem. Agora, um outro assunto que pega o Brasil de botequim, na boca pequena, é o caso de espionagem do Snowden, né? Que é o americano que faz turismo apenas na Rússia. Essas denúncias do Snowden põe os Estados Unidos realmente em saias justas, até porque agora o Campo de Libra aqui no Brasil, que vai explorar o pré-sal, nota-se que grandes empresas, 4 das grandes petrolíferas do mundo, inclusive americanas, estão fora da extração do petróleo aqui no pré-sal do Brasil, no Campo de Libra, meu caro Armando. Olha, o que nós temos a dizer no artigo, que nós dizemos no artigo, nós basicamente fazemos um balanço dessas denúncias, né, feitas pelo Snowden, que revelam que, de fato, os Estados Unidos espionaram cidadãos americanos e espionaram governos e pessoas em outros países, né? Isso nem chega, digamos assim, não é negado pelo governo americano, mas o governo americano alega que isso faz parte da prevenção a ataques terroristas, né? O que nós também mostramos no artigo é que esse tipo de prática não é recente nos Estados Unidos, feita pelo governo americano. Desde a implantação do telégrafo no começo do século XX e depois com a disseminação dos serviços telefônicos, os diferentes governos, o Estado americano realiza esse tipo de espionagem dentro dos Estados Unidos.
Isso a gente pode falar desde aproximadamente a década de 20 do século 20. Agora, tem uma coisa interessante que a nossa matéria lembra e que ocorreu e que envolve o Brasil, é que nos anos 90 o Brasil foi pivô de uma espionagem feita pelos americanos. Qual era? Então, houve na época, havia o governo brasileiro estava fazendo contratação para a implantação de radares do sistema CIVAM, que é o de vigilância da Amazônia. Verdade. Então, isso final do governo Itamar Franco e início do governo Fernando Henrique Cardoso. E o que teria ocorrido na ocasião, conforme denúncia, é que havia uma empresa americana envolvida na venda desses radares, que era a Raytheon, e ela concorria com a empresa francesa, o grupo Thomson, que é um grupo francês. No final, o governo brasileiro optou pela empresa americana. E o que se diz, quer dizer, a denúncia é de que, com base em espionagem, o governo americano teria pressionado o governo brasileiro a adotar essa posição e comprar dos americanos. Esse episódio e outros do mesmo tipo levaram o Parlamento Europeu a fazer uma investigação a respeito. E o Parlamento Europeu concluiu que realmente os Estados Unidos tinham um sistema de espionagem que era denominado Echelon, e que era uma espionagem em boa parte dos satélites de comunicação, feita por meio de satélites de comunicação. O próprio governo americano confirmou esse tipo de atuação. Em depoimento ao Congresso, funcionários dirigentes e ex-dirigentes da CIA, que é a agência de espionagem americana, confirmaram que eles faziam isso mesmo e que o objetivo declarado era o de proteger as empresas americanas nas concorrências realizadas no exterior. Eles alegavam que, em muitos casos, os governos faziam compras e as empresas americanas eram prejudicadas porque as empresas de outros países subornavam os governos estrangeiros. Então, o papel desse sistema Echelon seria o de proteger as empresas americanas nesses casos. Armando, o que é um caso de espionagem, claro. Também. Quer dizer, podemos dizer que já vimos esse filme antes, então. Exatamente. Agora, para que as pessoas possam entrar em contato, a Retratos do Brasil está na internet em qual endereço? Bem, eu posso te passar aqui o endereço do nosso site, www.retratodobrasil, tudo junto, com BR. Só para não haver confusão, o título da revista é Retrato do Brasil e não Retratos. Não é Retrato, Retrato do Brasil. E o endereço na internet, retratodobrasil.com.br. Nós também podemos ser acessados por meio do Facebook. Uhum. Então o endereço é www.facebook.com/Retrato do Brasil. Bacana, então está uma ótima leitura, em especial as pessoas aqui do Vale do Paraíba que gostam muito desse tipo de leitura, que é a reportagem investigativa. Até por falar em retrato de reportagens investigativa, a Retrato do Brasil desta edição, parece que é a 74, traz aí o escândalo dos cartéis, Armando. Então, nesse caso, é uma seção da revista que é chamada de Ponto de Vista, e que tem um tom mais ensaístico, é quase como um editorial. Na verdade, nesse artigo, cujo título é Finalmente Entre Nós, nós estamos explicando que as denúncias de corrupção por meio
de um cartel que teria sido organizado pela empresa alemã Siemens na contratação de serviços na área de metrô e de trens urbanos aqui em São Paulo. Na verdade, essa é uma denúncia muito mais ampla, porque ela já ocorreu em outros países também, contra a Siemens. E a própria Siemens, pressionada em outros países, pressionada na justiça, acabou expondo o que ela fez, para poder fazer um acordo de natureza econômica e jurídica, né? Pagando multas e tal, e para poder continuar atuando. No caso do Brasil, o caso do Brasil é um desses acordos que... E ela prontamente, a Siemens aqui no Brasil, prontamente que já quis fazer um acordo, admitiu... Exatamente, é mais ou menos o padrão do comportamento dela em outros locais. Uma delação premiada. Isso, só que ela, digamos assim, o Brasil está aqui no Brasil isso parece uma novidade. Na verdade não é uma novidade, isso já vem ocorrendo há alguns anos. E o que nós... Sim, estou te ouvindo. Bem, estamos falando com o Armando Sartori, da revista Retrato do Brasil, e você pode acompanhar. O que nós estamos expondo aqui é que justamente o governo do Estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, apresenta o caso como se fosse quase que como uma novidade. Não é verdade, isso é uma coisa antiga. E que vai se repetindo, quer dizer... a rigor você pode dizer, que a formação de cartéis nesses casos, envolvendo em grandes empresas nessa área do setor eletroeletrônico, ela tem também algo como um século de existência. Inclusive outros países já fizeram leis há muito tempo para combater esse tipo de prática. Bem, começa então a boa dica é você poder acompanhar pela internet e receber em casa também a revista Retrato do Brasil, que é www.retratodobrasil.com.br, que encerra na sua abertura a ciência entra na religião, o Armando, e onde fala que os pesquisadores acham o Adão da Eva genética, um africano que viveu há 120 mil anos. Do que se trata é o seguinte, isso é uma figura, digamos assim, existe essa figura religiosa de Adão e Eva, que seria o casal original. Uhum. O que os cientistas encontraram por meio de pesquisas genéticas foi o que seria a primeira mulher de que se tem notícia. Isso do ponto de vista genético, não é um indivíduo, é uma localização de onde teriam surgido a mulher. Então seria na África há cerca de 120 mil anos. O Adão encontra a Eva tem a ver com o seguinte, é que as pesquisas anteriores já tinham definido aproximadamente a localização do primeiro homem, que também seria na África, né? Então, isso é só uma brincadeira no título, mas tem esse sentido. Não tem e é uma ligação só, uma menção à religião, mas não tem nada a ver com a religião. Uma bela de uma leitura. Armando Sartori, quero agradecer você pela participação aqui na rádio sindct.com, desejar sucesso e colocar os microfones da rádio SindCT à disposição da Retrato do Brasil, em especial a você que é o vice-presidente da revista Retrato do Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Um abraço. Bem, bacana, tá aí Retrato do Brasil, várias matérias sobre mensalão, espionagens, ainda tem o assunto de mais médicos, né? O programa que é só um band-aid para o sistema de saúde, é o que desperta a revista, mas tem muito mais coisas interessantes aí que você pode encontrar na revista Retrato do Brasil. Olha, nós vamos para um breve intervalinho, mas antes eu quero lembrar do baile do servidor público 2013, nesse 12 de outubro, às 10 da noite, no Salão Nobre do Luso Brasileiro. Para você que é sindicalizado do SindCT, apenas R$ 95, e você pode comprar
a sua mesa aqui mesmo no sindicato, viu? Pode dar até um chequinho para o dia 5 de outubro. Já o pagamento dia 5 de outubro e mesas em frente ao palco. Já Vitor Portesani, minha colega jornalista Shirley Marciano, vereador Tchaca, o Carlinhos Tchaca, o Luiz Fernando Figueiredo e o Solon, daqui a pouco no Clique Jornal da Rádio SINDCT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio SINDCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio SINDCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal do SINDCT, que é o Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia. Estou trazendo aqui duas pessoas interessantíssimas. Um é o Barnabé, que é o Luiz Fernando Figueiredo. O Barnabé, que a formação do Barnabé, ele é técnico em eletrônica médica e instrumentador de aeronaves. E também o Solon, que é o Venâncio de Carvalho. Ele trabalha no INPE, no Laboratório de Computação e Matemática. Trabalha na área de desempenho de sistemas e dá aula de pós-graduação do INPE aqui em São José dos Campos. Bom, começando para dar um oi aqui, o nosso boa tarde, bom dia, boa madrugada, Luiz Fernando Figueiredo Bernabé. Poderíamos dizer boa tarde, Barnabé? Com certeza. Tudo bem? Tudo bem. Bom, é Barnabé ou Bernabé? É Bernabé. Esse que é o grande problema seu, né? Porque todo mundo chama de Barnabé. Era um problema mais sério, agora ficou mais interessante. Já ficou mais interessante. Ô Bernabé, você é técnico em eletrônica médica e instrumentador de aeronaves? Isso. Esse profissional é essencial aonde ali dentro do avião? No avião, a parte de eletrônica, na área de eletrônica médica, se refere à parte de eletrônica de sensores, né? A parte de aviônicos, coisas desse tipo, comando, acionamentos. No caso daquele avião que caiu lá no Mato Grosso e tal, nesse caso aí, houve uma falha, estava desligado esse sensor? Não, eu não sei essa parte. Essa não mais a parte de verificação de voo. Ah, né? Verificação de voo, Isso, completamente. A parte é pesquisa. Tem nada a ver com barbeiragem, né? Não sei. Não tem nada a ver. Bom, o Solon está aqui também. O Bernabé, você montou, inclusive, antes de eu falar com o Solon, você montou uma palestra para meditação para leigos e estressados. Como é isso? Isso, é uma palestra para tentar corrigir, a própria pessoa tentar corrigir o seu déficit de atenção. Seria eu aqui fazendo 3 coisas ao mesmo tempo? Isso, e aí você tem uma dificuldade com o passar do tempo de se concentrar em uma tarefa única, né? E essa tarefa não consegue avançar e você se dispersa em várias tarefas achando que faz muita coisa e na verdade você não dá conta do serviço. No final do dia você está cansado e você não consegue produzir. Olha que interessante, quer dizer, fechando o foco mesmo da tarefa. Bom, o Bernabé, nesse caso, a pessoa tem que fazer uma coisa de cada vez? O ideal é a gente sempre faz uma coisa de cada vez. Na verdade, o cérebro só consegue pensar em uma coisa de cada vez. Né? Então, só tem um cérebro, né? E só tem essa atividade. Agora, o problema é você interromper sistematicamente essa atividade com outras que distraem. Por exemplo? Você está assistindo uma aula e de repente o celular toca ou o celular recebe uma mensagem, você dá atenção para o celular, aí depois você volta para a aula. Aí toca a mensagem outra vez, você volta para o celular. Então esse tempo de ida e volta para prestar atenção novamente à aula, que é o mais importante, é que faz você ficar mais cansado durante o dia. Olha, nesse caso, a palestra seria uma palestra de
preste atenção. Seria, preste atenção. Olha, muito interessante. Bom, então Resumindo, podemos... seria isso. Então, professor Luiz Fernando Figueiredo Bernabé. Isso. Agora, onde encontra esta palestra para se aplicar aqui em São José dos Campos, por exemplo? Nós ainda estamos fechando pessoas ou parcerias para poder fechar essa palestra aqui. Né? Em Taubaté nós já fechamos com a Associação Comercial e ela tem uma data em outubro para começar. Seria interessante para o comércio em especial, né? Isso. Agora, o Bernabé, São José tem associação comercial também, hein? Que é o Felipe Cury, parece que é o presidente aqui. Taubaté é uma senhora? É uma senhora. É uma senhora, não é? Que é a presidente lá da associação comercial. Bom, o telefone ou e-mail para que se possa contratar essa palestra. Olha, atenção, internauta, a palestra é Meditação para Leigos e Estressados. Bom, e é isso aí porque você já há 20 anos pratica meditação. Isso. É uma yoga. O yoga, na verdade, é uma posição que você faz a introspecção. Né? Na verdade, o foco da palestra Meditação para Leigos e Estressados é justamente esse. Quebrar o paradigma de você ter que fazer uma posição para você se concentrar. Na verdade, você não precisa da posição física para isso. Você pode fazer em qualquer estado, de pé, e sentado. Consegue... Seria bom pro vigia, pro guarda de banco, essa meditação. É uma profissão extremamente estressante. Até porque está armado, e ele está ali porque... Um risco alto, tem que ter um nível de tensão bastante alto. Olha que atenção bastante alta. Então, atenção, Febraban, está aqui o professor Bernabé com o e-mail ou o telefone seu para se contratar essa palestra. O e-mail pode ser o L de Luiz, F de Fernando, o número 2, bernabe@uol.com.br. Vamos repetir, professor? L de Luiz, F de Fernando, o número 2, bernabe@uol.com.br. lf2bernabe@uol.com.br. Prestei atenção ou não? Perfeito. LF2 lf2bernabe@uol.com.br. Bom, e aqui conosco também o Venâncio de Carvalho Solon. Muita gente o chama de Solon, né? Ele trabalha no INPE, no Laboratório de Computação e Matemática Aplicada. Venâncio, boa tarde, primeiramente. Tudo bem com você? Que alegria recebê-lo aqui na Rádio SINT-CT. O que seria essa matemática aplicada lá no INPE? Olha, é uma parte diretamente associada à computação, né? O que a gente faz são modelos, tanto os físicos quanto de gestão, no meu caso específico, para ajuda à decisão, modelos matemáticos para ajuda à decisão. Eu sei que é uma coisa meio esotérica talvez, mas não é não. Quer dizer, a gente faz modelos, no meu caso, aplicado à comunicação, sistemas de comunicação espaciais ou não. São cálculos. Diz que de cientista de louco, todos têm um pouco. Alguns têm um pouco mais, né? Mas... De cientista ou de louco? Dos dois. Dos dois, né? Quer dizer, de louco você poderia dizer, professor, o seguinte: não adianta eu te explicar que você não vai entender. Essa seria a parte do louco. Agora, a parte do cientista, então o seu é matemática aplicada dentro do laboratório de computação. De computação. Que interessante. Agora, por falar em laboratório de computação, como é que está o INPE aqui em São José dos Campos? Ou o INPE no Brasil? Como é que está o cientista brasileiro, agora que nós temos aí a Visiona, que está chegando? Você tem quantos anos nessa área, por exemplo? Eu peguei a placa de 30 anos, que a gente chama de lápide. 30 anos. 30 anos de INPE. Quer dizer, com 30 anos, no caso da Visiona, que chega no Brasil e contrata um cientista em 30 dias, seria o desmonte do INPE? Olha, isso
isso tem dado muita discussão, né? Olha, a minha posição pessoal, como cidadão até, é um desmonte. É o que está acontecendo, que precisa ser discutido e não está sendo. Quer dizer, fala-se tanta coisa, tudo é decidido a portas fechadas. O próprio sindicato que nós estamos aqui não sabe direito o que está acontecendo. E, bom, a indústria privada agora existe uma demanda social que tem que ser feita. Quer dizer, o INPE privatizou o único satélite que tinha. Hoje a gente compra a comunicação do exterior. Quer dizer, então não tem como não ser espionado, né? Até porque a engenharia está toda lá fora. Está toda lá fora e vai continuar estando, né? A gente, olha, isso é a minha visão pessoal, altamente criticável. Me critique, por favor, né? O INPE está fazendo com satélite o que fez com carro. A gente tem montadoras. Vai ser a Visiona vai ser uma montadora de satélites. Que saudade do Amaral Gurgel, né? Então, pensar assim, o único jipinho que a gente tinha com fibra de fibra de vidro, né? Acabou indo embora e fica só na saudade. Agora, o satélite brasileiro, então, não é brasileiro? Não, esse daí, até o pouco que se sabe, porque eu, como funcionário do INPE, a gente não sabe o que está acontecendo, tudo é decidido em Brasília, portas fechadas. Quer dizer, Visiona, esse é um assunto que oficialmente não chega nada ao INPE. A gente não vê, mesmo na rede interna do INPE, não tem informação praticamente nenhuma. É o que está acontecendo. Quer dizer, tem que se repensar. Inclusive para a rádio, funcionários do INPE, nós não vamos saber muita coisa, porque a coisa é feita em Brasília. Que interessante. Quer dizer, o que mais sabe, né, que no caso que é o cientista, que é o que mais sabe, né, dos mortais, é o cientista. De repente é o que não sabe nada. Olha, no INPE, eles contrataram já alguns do INPE, está lá para Visiona. Eu acredito que vai funcionar. Fomos formados com dinheiro público, agora que existe um eventual lucro, é dado a iniciativa privada. Que interessante. Bernabé, você pensa assim ou tem uma outra visão da situação da ciência brasileira, principalmente do satélite, né, que está sendo comprado com tecnologia francesa, tecnologia americana? Como é que você pensa? Eu sou plenamente a favor do desenvolvimento tecnológico nacional. Nesse sentido, eu sou um nacionalista. E acredito, tenho certeza, que o brasileiro tem todas as universidades necessárias para isso, os estudantes para poder realizar esses projetos e os recursos para poder materializar isso. Bernabé, agora você também é escoteiro, ou já foi? Já foi chefe escoteiro. Já foi chefe de... Qual a máxima daqueles três dedinhos? A máxima é eu, Deus, a pátria e Deus. Eu, a pátria e Deus. São as três promessas que se faz. São as três. Agora, o escoteiro aqui no Brasil, ele está figurativo ou com função social? Não, ele é plenamente ativo, tem função social. Participa de campanha de agasalho, campanha de vacinação. Quer dizer, precisa a grande mídia dar o valor que o escoteiro merece. Isso. Quer dizer, porque sempre aparece passando. Nunca não tem lá um momento, não tem um programa, por exemplo, um programa de rádio, um programa de televisão, um teatro de escoteiro. Seria uma falha dos próprios chefes de escoteiros? Na verdade, o escotismo por si só como movimento, ele se mantém e está até saturado. Tem vários grupos escoteiros que não comportam mais novos membros, né? Novos escoteiros. Então, o que se prevê é uma expansão disso. Mas o movimento existe, muito forte, ele é bastante forte. Como é que ganha o escoteiro? É um trabalho voluntário? Totalmente voluntário. Tanto da chefia quanto dos próprios escoteiros. Todo aquele trabalho aí e tal são os patrocinadores. Isso. Inclusive os chefes normalmente são os pais dos escoteiros.
Olha que interessante. Deixa eu registrar a presença aqui do José Ailson Rosa, ele que é diretor do sindicato do SINDCT, na parte dos aposentados. Vai falar daqui a pouco aqui. Por exemplo, Solon, falta muito, falta pouco para a sua aposentadoria, porque o INPE parece que logo vai aposentar 400 cientistas, mais ou menos. Olha, eu devo estar parecendo meio acabado aqui, né? Eu ainda tenho alguns anos ainda. Não, nada a ver com a imagem. Eu quero falar do tempo. É que você falou que está 30 anos não, você não falou planta, você falou na lápide. Não, ganhei uma lápide de 30 anos. Né? De 30 anos, né? Quanto olha, tempo eu não falta? saberia dizer ao certo, porque eu devo ter cerca de 6 anos até a aposentadoria. Não sei se eu deveria falar aqui, né? Porque na verdade eu posso me aposentar por saúde a hora que eu quiser. Uhum. Então eu trabalho porque eu gosto do que eu faço. Infelizmente isso não sei se conta muito. Para os amigos contam, né? Para os amigos contam, né? Ô, José Ailson, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Que alegria recebê-lo aqui. Olha, você tem aí 2 cientistas que provavelmente vai te dar muito trabalho daqui para frente, não é? Com certeza. O Barnabé já é da nossa diretoria. Já está nos aposentados. Não, ele é ativo ainda. Não, mas falta quanto tempo o Barnabé? 14 anos. Falta 14. O Solon falta 6. 7 falta anos. 6. E eu já sou 15 anos aposentado. E já está há 15 anos. Aposentado. E não parou ainda. Não, já estou parado, né? Não, mas você está na diretoria, quer dizer... estamos na luta aqui. Passou a trabalhar o dobro, não é? Lutando pelos ativos. Lutando pelos ativos, né? Eu fiz a mesma pergunta para o Solon e para o Bernabé e faço para você. Mais 400 cientistas, parece que dentro de 2 anos, poderão se aposentar. E o que fazer com esse pessoal? Para onde eles vão? E como gerir essa ideia toda dos cientistas? Olha, é uma perda grande, né? Uhum. Agora, para onde eles vão? Difícil responder, né? Que situação. Bom, nós vamos, lembrando, o Ailson, que vem aí o Baile do Servidor. Sim. Baile do Servidor Público, de 2013, no dia 12 de outubro, no Salão Nobre do Luso Brasileiro, e o convite apenas R$ 95. Nós vamos para um breve intervalinho comercial, que são os nossos institucionais. Daqui a pouco a gente volta para falar com o Bernabé, com o Solon e com o Ailson também aqui do Sindicato Nacional de Ciência e Tecnologia. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio SINDCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio SINDCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Rádio SINDCT, Rádio SINDCT, mas estamos de volta no Clique Jornal. Bem sugestivo o nome do nosso jornal, que é o Clique Jornal, porque você, com apenas um clique, você se enche de informação, não se enche da gente, mas se enche de informações sobre o INPE, sobre o DCTA, sobre geral também. E conosco aqui o Luiz Fernando Figueiredo, o Bernabé, o Solon, que está aqui conosco também, que é o Venâncio, e daqui a pouco a presença do vereador Carlinhos Tchaca,
Tchaka, aqui de São José dos Campos, vai falar sobre a vereança, sobre a edilidade, que poder é esse, como é que tem fila nos gabinetes, se falam tanto, não, político nenhum presta e tal, você vai na Câmara Municipal, fila de pessoas para serem atendidas nos gabinetes. Então vamos perguntar essa mística, não é presta ou não presta? E o José Ailson Rosa também, que é diretor do Sindicato dos Aposentados, do Sindicato ele é dos Aposentados aqui do SINDCT, que vai preparar um passeio aqui para os aposentados do SINDCT. Ô José Ailson, que passeio é esse e quando será? Olha, o passeio nós estamos estudando, provavelmente vai ser na Fazenda do Chocolate. Onde é? Em Itu. Opa! Então nós estamos já conversando com a diretoria e para ser aprovado, assim que for aprovado nós vamos avisar os aposentados e o passeio então será lá na Fazenda do Chocolate. Mas e o que é que tem lá? Chocolate? Além do chocolate, eu li um informativo que tem um café muito bom, tem queijo, tem vinho, tem assim bastante coisa para o pessoal desfrutar e tem alguns passeios a cavalo, animais para poder ver, enfim, diz que é muito bom. Olha então, Fazenda do Chocolate. Exatamente, em Itu. Na cidade de Itu. Olha que bacana. Então o aposentado pode entrar em contato com o SINDCT? Sim, e aí não precisa nem entrar. Tem uma menina aqui, uma secretária, que ela liga para os aposentados, marcando a hora, o dia, entendeu? E aí tem almoço, tem condução, tem água, tem lanche no ônibus, tem tudo. Olha, então você que já se aposentou e quer manter a atividade, pelo menos a atividade turística, que você possa entrar em contato aqui com o SINDCT, o setor dos aposentados. Correto. Pedir para falar com o José Ailson. Não, na realidade vai falar com a Miriam ou então com a Thalissa. A Thalissa ou a Miriam? Miriam, isso é. E você só vai de Cicerone? Só de Cicerone. Olha exatamente. que bacana. Então, a data então não está... A data não está definida, porque ainda vai passar na diretoria para o presidente e o tesoureiro. Aí a hora que provavelmente ele vai dar o aval. Aí vamos marcar a data para ir lá. Que bacana. Bom, além tem chocolate... Tem chocolate, tem café, para tomar lá, para comprar o pote, que é muito bom. Tem queijo, tem vinhos, é uma fazenda. E tem o Guaraná Convenção também, que era de tudo, né? Então. E tem passeio a cavalo, tem minis animais para a pessoa visitar. Os mini pôneis. Minis pônei. Dizem que é muito bonito. Quem já foi gostou muito. Bacana. José Ailson, muito obrigado pela sua presença, sucesso. E vamos ter o quadro especial dos aposentados aqui no Clique Jornal. Com certeza. Eu que agradeço. Muito obrigado. Prazer em conhecê-lo, viu? Obrigado. Bom, SINDCT, o Clique Jornal... Duas pessoas interessantíssimas aqui no Clique Jornal, que é o Venâncio de Carvalho Solon, que é um nome, se não me falha a memória, bem espanhol, não é, Solon? Olha, a história é longa, o nome é grego. O nome é grego? O meu pai, eu tenho esse nome porque meu pai se vingou em mim. Logo em ti, mas o caçula ou o mais velho? A história é longa, eu sou o segundo. Você é o segundo? Eu sou o segundo. Mas o teu pai é de Carvalho ou ele é Solon? É Solon, Solon é prenome. Solon Floriano de Carvalho. Olha que bacana, Solon Floriano de Carvalho. Um nome grego. Olha, é um dos 7 sábios da Grécia e o que ele fez de mais importante, ele foi o inventor do imposto de renda. O Solon? É. Puxa vida, hein? Eu não tenho nada com isso. Olha só. Não sou uma reencarnação, acho. Olha, o Clique Jornal também é cultura. Tá aí. O inventor do imposto de renda. Como era o nome dele? Solon de Atenas. Solon de Atenas. É. Puxa vida. Que má notícia você nos passa aqui. Bom, agora você trabalha no INPE. Agora, qual é o clima do INPE? Como é o clima? Olha, o clima, eu acho que, pensando assim, tentando entender os diversos interpretações. Ou melhor, o clima espacial. Ah, que sim. É bem mais... É quando você fala em
Em INPE, você fala em espaço, né? Falou em espaço, fala em INPE. Não, mas o INPE, a previsão do tempo, boa parte também é feita no INPE, No né? INPE, no né? INPE de Cachoeira Paulista. Exatamente. É o CPTEC, É o CPTEC. Então, na parte do LAC participa, que é o meu departamento, o meu laboratório que eu trabalho, participa de um projeto recente, de poucos anos, que é o clima espacial. Isso tem, inclusive, esse ano tem dado mídia, porque nós estamos num ano de tópicos, top de atividade solar. Então isso pode ter influências para nós, humanos, nenhum, exceto por toda a parte eletrônica. Quer dizer, a gente pode ter apagões eletrônicos aí devido a essa atividade solar. E a gente tem visto isso. As pessoas não têm notado, mas então essa elevação do calor ou o frio, de repente, pode mexer desde o semáforo na rua até um aparelho de precisão por conta do clima. É só uma coisinha, quer dizer, não é exatamente o calor solar, né? São as ondas eletromagnéticas que o Sol manda. Então são tempestades eletromagnéticas. É difícil, pra gente não pega nada. Quer dizer, vai atravessar o nosso corpo e vai seguir. Agora, num aparelho como esse aqui, ela vai afetar. Ela vai afetar. A gente teve, quer ver, a gente sabe se aí no começo de 2000, eu não lembro exatamente quando, 2002 eu chutaria, o Canadá teve um apagão que apagou, ficou metade do país sem luz por algumas horas devido a uma tempestade eletromagnética solar. E como se detecta essa tempestade? Olha, é complicado porque está o Sol, quer dizer, a luz do Sol já leva 8 minutos ou segundos, nossa senhora, minutos para chegar aqui. Agora, a onda eletromagnética pode demorar mais, ele emite matérias que pode demorar semanas para chegar. Agora, o clima, uma das coisas é a observação constante do Sol, da atividade solar. Pode-se prever que, com grande chance, daqui uma semana pode ter alguma coisa séria aqui. Agora, o Solon, o velho plastiquinho envolto nos aparelhos, então é a melhor receita para não se afetar? Não resolve nada, quer dizer, não, porque principalmente, olha, é uma coisa, tem uma série de detalhes que nós estamos sujeitos a isso também, mas quem mais sofre são os polos. Então os países no norte eu comentei, uma última grande foi no Canadá, que é perto do Polo Norte. Que lá deu um apagão. Deu um apagão, demorou horas de queimar transformadores, que nem acontece com tempestade comum aqui no Brasil. Com uma tempestade eletromagnética. Que tem a parte bonita, são as auroras boreais que eles têm. São tempestades eletromagnéticas. Ali quer dizer, uma aurora boreal, ela é uma tempestade? É uma tempestade eletromagnética. Todo mundo acha bonito, aquilo ali é um desastre. Olha, dependendo da força, é só bonita, mas muito forte, pode chegar no chão e afetar outras coisas. Agora, a pele das pessoas? Olha, eu não descarto, mas eu não conheço nenhum trabalho de causar câncer de pele, alguma coisa assim. Eu não sei, de prevenção. Nada disso, eu né? não sei. Olha só que interessante, somente falando com quem entende, não é? Bom, por falar em quem entende, vamos falar com outro que entende também, que é o Bernabé. O Bernabé, os projetos do IAV, quais são os projetos que estão em desenvolvimento no IAV aqui em São José dos Campos? Eu vou aproveitar o gancho do meu amigo do INPE e lembrar, né, citar um projeto muito conhecido no IAV, devido a uma anomalia geomagnética no hemisfério sul, né, na América do Sul, que é objeto de estudo do IAV. Então existe um laboratório lá de caracterização de semicondutores, de estudos de efeitos de radiação em semicondutores, e que ele tenta medir e tenta mudar a geometria ou mudar alguns parâmetros em componentes para que eles sejam mais tolerantes à radiação, a essa radiação eletromagnética.
Quer dizer, então tem que se criar aparelhos resistentes. Isso, com aparelhos com componentes resistentes. E como é que vai descobrir esses componentes? Primeiro a gente faz uma simulação de ambiente eletromagnético que vai interferir num certo componente em estudo. E aí começa a medir e avaliar os parâmetros dessa interferência, para depois tentar fazer uma mudança de geometria ou mudança de alguma blindagem ou alguma outra condição para que possa ser utilizado isso em aplicações aeronáuticas e aeroespaciais, como é o caso do INPE. O Bernabé, e o sistema eletromagnético, onde que eles são desenvolvidos? Nós temos um laboratório para isso, tá? Ele faz estudos, avaliações de interferências eletromagnéticas na área de rádio até 40 GHz. O que seria 40 GHz? 40 GHz é a faixa de frequência com que nós trabalhamos. Agora, eu vou aproveitar vocês dois aí para a gente falar sobre rádio. O rádio hoje ganhou a internet, toda a estação de rádio, AM, FM, elas migraram para a internet. Agora, se estuda muito a questão do AM digital. Vai se acabar, eu pergunto para os dois, o rádio AM, vocês têm ideia disso, como seria, aonde caberia no dial, né, no vidrinho ali do rádio, o AM digital? Solon, começando por ti, que é um apaixonado por rádio. Olha, eu confesso a minha ignorância, rádio sim, mas AM... AM há muito tempo que eu não escuto, nem jogo de futebol eu tenho visto ultimamente. Exatamente, né? Sobre isso. Seria uma enceradeira o rádio AM? Olha, falando que me bate na cabeça aqui, eu diria que a curto prazo, eu acho pouquíssimo provável. Porque a internet ainda não é para todos, esperemos que seja logo, né? A rádio AM, eu desde criança lá numa cidadezinha no interior de Minas, a gente ligava um radinho de pilha. Então tinha para todo lado. A internet ainda não é para a população toda. Tem-se um esforço governamental e tudo, da internet para todos, mas ainda está muito devagar ainda. Acho que a curtíssimo prazo eu duvido. Quer dizer, tem internet nos 4 cantos do planeta, mas não é todo mundo que tem acesso à internet. Agora, no caso do rádio AM, que você fala que, olha, há muito tempo que eu não ouço o AM, pode acabar o AM e migrar para o AM digital? Não, olha, tecnologicamente é possível, eu não veria por que não, né? O FM exige muito mais de computação do que o próprio AM. O AM é até mais antigo, é mais simples. Então, tecnologicamente não teria problema. Agora, acho que dado pelo uso que a população tem dele, eu não veria muito a curto prazo acabar a rádio AM. Bernabé, o rádio é o mais perfeito sistema de comunicação que existe. O rádio é informação é tudo. A dificuldade de se ter internet, todo mundo tem, mas não é todo mundo que usa. E o rádio AM e o FM, e até chegar aqui no estúdio, que nesse momento, vocês falam aqui de São José dos Campos, está sendo ouvido na China, no Azerbaijão, no Iraque, aqui na cidade vizinha de Jacareí. Para você. Eu entendo que as coisas dependem do alcance. O rádio ele tem um alcance limitado e a internet não necessariamente, mas a dificuldade da internet é a conexão, exatamente como o professor Solon falou. Mas o rádio, há uma tendência na Europa há muitos anos atrás de mudar, não sei se é o rádio AM no caso, mas eles iam mudar para sistema de notícias por texto, né? E estava fazendo o sistema de RDS, Radio Digital System, Radio Digital System. Eles estavam fazendo isso. E, inclusive, os carros novos do Brasil eles já têm essa adaptação para funcionar com RDS. Radio Digital System. Radio Digital System. Mas são mensagens de texto que você pode transmitir dentro da mensagem falada, né? E que aparece no display do seu rádio. Isso quer dizer, já se avançou. Já se avançou. Bom, eu quero agradecer o Solon, que é o Venâncio de Carvalho. Solon ou Solon? Olha,
A gente começou com essa Essas dúvida. histórias, eu não vou dizer minha idade, né, mas há muito tempo que eu venho atrás. No Brasil, o nome foi traduzido por Solon. O meu era Solon. Eu acho que o cara do cartório esqueceu de colocar o acento. Então eu prefiro Solon. Solon, que é o original, né? O inventor do Olha, há do muito leão, tempo do imposto de atrás, renda. uma amiga grega me explicou que em grego o primeiro O seria fechado e o segundo aberto. A gente nem consegue falar direito. Solan, alguma coisa. Solon. Bem, tá aí. Ô Venâncio de Carvalho Solon, muito obrigado pela presença e venha quantas vezes se fizer necessário, quiser falar do INPE, falar de tecnologia, falar de ciência. Eu agradeço bastante, foi muito gostoso mesmo estar aqui, né? E posso falar até de futebol, de qualquer coisa. Vamos falar da ciência do futebol, viu? Principalmente a ciência do São Paulo. Luiz Fernando Figueiredo Bernabé, que alegria receber um escoteiro aqui em São José dos Campos e você com toda a sua tecnologia, com toda a ciência, manteve a suavidade do escoteiro. Muito obrigado pela presença aqui no Rádio SINDI-CT. Obrigado, eu que agradeço. E a gente está à disposição para conversar de qualquer coisa sobre tecnologia. Estamos à disposição de vocês. Né? Obrigado. Bem, o Luiz Fernando e também o Venâncio de Carvalho aqui no Rádio SINDI-CT. Olha, um instante só, porque já o Carlos Alberto Fernandes Pinto. Esse nome é muito longo para ser um político aqui em São José dos Campos. Mas o Tchaka, todo mundo conhece, é nosso colega jornalista, e ele registrou para a história a história de um carroceiro que virou vereador e virou vice-prefeito aqui na cidade de São José dos Campos, o nosso querido Berfares de São José dos Campos. Dá um instante só, a gente volta aqui no Clique Jornal com o vereador Carlos Tchaka. Você está ouvindo pela Web Rádio SINDI-CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio SINDI-CT. Clique Jornal. Clique Jornal. SINDICT.com é o nosso endereço na internet, radiosindicT.com, às 9 da manhã, às 13 horas, às 15, às 23 horas. Todos os dias é o programa de maior duração, porque os nossos entrevistados, as pessoas que conversam conosco aqui no Clique Jornal, tem a apresentação às 3 da tarde, às 11 da noite, às 9 da manhã e às 15 horas. Então são 4 reapresentações cibernéticas aqui no Rádio SINDI-CT. E o nosso colega jornalista Carlos Alberto Fernandes Pinto. Ô, Tchaka, boa tarde, Tchaka. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde, o Tiago, a Shirley, todos os presentes aqui, o Vitor, que também nos abrilhantou aqui com uma mesa farta aqui. Depois que eu tomei o lanche que ele me trouxe aqui. Aqui que é o Fome Zero. Morrendo de fome, aí daqui a pouco eu Isso é bem dele. Poxa, isso é bem dele. Que alegria recebê-lo aqui no estúdio da Rádio SINDI-CT. E eu quero até mostrar aqui as pessoas que estão nos acompanhando. São vários funcionários de ciência e tecnologia em Cuiabá, no centro regional lá acho que do INPE, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Estão nos ouvindo também os funcionários da ciência e tecnologia do CLA em Alcântara, no Maranhão, centro de lançamento lá de Alcântara. No Rio Grande do Norte, o CLBI, que é o centro de lançamentos da Barreira do Inferno. Aqui em Campinas, o CTI em Campinas, o CTI é o Centro Tecnológico de Informação
Renato Archer. Em Cachoeira Paulista nos acompanham os funcionários do CPTEC, que foi dito aqui em São José dos Campos, INPE e DCTA, aqui na cidade de São José. Quer dizer, o vereador Tchaka vai dar uma palestra agora para os cientistas. Tchaka, você. Ô Paulo, isso também aí já é demais, né? Eu tenho muito que aprender com eles. Ô Paulo, em 2011 eu estive lá em Brasília, morei 1 ano lá em Brasília, e para mim foi muito importante. Eu fui chefe de gabinete do então deputado federal Carlinhos Almeida, e o Carlinhos Almeida fazia parte da Comissão de Ciência e Tecnologia. Então era uma comissão muito importante, debates interessantíssimos. Nós fizemos uma discussão muito boa sobre a indústria de defesa. Então vimos a necessidade do Brasil investir em tecnologia. Porque como nós vimos recentemente, né, até os Estados Unidos está de olho no Brasil, não só na questão política, mas até econômica. Então é importante nós desenvolvermos aí nossa tecnologia para proteger o Brasil, proteger nossas riquezas, proteger a nossa sabedoria, que nós temos muitas coisas que estamos discutindo aqui e tem gente de olho querendo sugar esses nossos conhecimentos. Então o Brasil tem que ter algumas barreiras para impedir aí alguns espertinhos como os Estados Unidos de ficar nos espionando. Olha, e foi dito aqui pelo Armando Sartori que no caso do projeto Civan da Amazônia, o projeto Radar, eles já tinham espionado os brasileiros a respeito disso, viu, Tchaka? Não é uma novidade, não. Só que a novidade é a resposta que o governo federal deu. Na época, o governo que estava ficou quietinho, aceitou. Dessa vez, não. A Dilma, como estadista que ela falou, não concordo, não aceito isso. Desmarcou aí dela lá para os Estados Unidos, mostrando o descontentamento do Brasil com os Estados Unidos. Então, foi uma posição firme e forte dela. Claro que teve alguns que são pró-Estados Unidos que falou que ela não devia ter feito isso, ou releva. Mas não, ela tinha que mostrar isso mesmo, porque temos que defender o nosso Brasil, nosso patrimônio, nossa inteligência. Então ela tomou uma posição corretíssima mesmo. E como saiu naquele relatório do Snowden, que até empresas petrolíferas, a Petrobras tinha sido espionada, e agora você vê que quando sai a liberação lá da concorrência do Campo de Libra para exploração, você nota que 4 grandes empresas petrolíferas ficaram de fora. Estão dizendo até assim, não, a gente achou melhor não. Eu imagino que foi pela posição do Brasil que essas aí não puderam participar, não é, Tchaka? Pode ser, né? Pode ser, mas eu vejo que principalmente os Estados Unidos tá de olho na concorrência da FAB. Então é claro que eles estão procurando informação, porque os Estados Unidos está interessado aí em vender os aviões aqui para a aeronáutica. Então isso tem tudo uma relação com a Embraer, que é aqui da nossa cidade. Então é natural que os Estados Unidos façam isso. Natural, mas não que eu concorde, né? Porque os Estados Unidos sempre se pautou aí por ter sua movimentação e sua influência nos países, por exemplo, da Europa, agora do Oriente Médio. Então isso mostra muito bem os interesses dos Estados Unidos aí na questão econômica. E o Brasil hoje é um país em forte ascensão econômica que está despertando aí os interesses de outros países. Olha, interessante. É minha colega, Shirley Marciano. Eu queria fazer uma perguntinha para o Tchaka. Você acha que o Tchaka aqui no governo Fernando Henrique, ele sabia dessa espionagem e assim mesmo se calou? Politicamente, a política externa do Fernando Henrique, todo mundo sabe, né? Era fraca, não é à toa que o FMI mandava no Brasil, isso é fato. Então, hoje não, o Brasil ele é tratado, é respeitado, porque o Lula mostrou que o Brasil é um país que merece respeito. E agora a Dilma também tomou essa decisão importante.
Então estamos no caminho certo, mas como eu falei, temos que investir em tecnologia, temos que investir no INPE, no CTA. Eu estive lá em Brasília, como eu falei, em 2011, até administrando uma ida de uma comissão de deputados na Ucrânia para conhecer lá o parque tecnológico deles, dentro da discussão do Cyclone Space. Então foi interessante essa discussão, porque só para você ter uma ideia, quando foi feito o acordo entre os dois países, infelizmente o governo na época, o Fernando Henrique, não colocou no papel a transferência de tecnologia. Então foi feito o acordo e nem o recurso necessário para passar para o Brasil dentro desse programa a Ucrânia tinha passado. Então foi essa comissão de deputados lá debater essa situação. Então é importante que o Congresso Nacional reflita bem sobre isso. O governo federal é importante investir em concurso público, porque temos aí no INPE pessoas que têm uma sabedoria muito grande, mas não tem quem passar. Então é importante ter essa renovação dos cientistas no Brasil, principalmente aqui no INPE e no CTA. Você dizia que teve em Brasília, teve lá com o deputado federal Carlinhos de Almeida. Agora, a concorrência para a compra dos caças da Força Aérea Brasileira continua sem definição a respeito das preferências do Rafale, do Boeing, do Saab lá. Como é que fica essa situação num momento em que se fala tanto em espionagem? Olha, se eu fosse a Dilma, quem sou eu, né, para dar essa sugestão para ela? Mas eu não compraria os aviões americanos. Não compraria. Os Boeings. Porque eles têm uma mania de vender uma coisa, mas uma pecinha mais importante eles segurarem e não repassar. Segurar aí depois a tecnologia. Você fica preso, segura essa tecnologia. E depois o que acontece? A gente fica refém dos Estados Unidos. Então, se eu fosse, eu adquiriria de outro país, porque outros países estão querendo oferecer e passar a tecnologia, o que é mais importante. É mais importante do que o próprio equipamento, passar a tecnologia. Porque o Brasil tem que se desenvolver, tem que estar autossuficiente na questão tecnológica. Enfim, se eu fosse ela, não comprava os aviões dos Estados Unidos. Bem, então está aí uma posição do Carlinhos Tchaka em relação... Quem sou eu? Você é o Carlos Tchaka, que é jornalista, é o Carlos Tchaka, que é vereador aqui em São José dos Campos, que poderá muito bem chegar lá em Brasília. Não poderia mandar um e-mail para presidente ou não? Boa ideia. Acho que eu vou conversar com os vereadores, fazer lá uma moção, um requerimento ao governo federal, dando essa sugestão. Porque nós aqui, enquanto cidade onde está a Embraer, que é a nossa grande empresa de aeronáutica, vamos passar essa sugestão. Acho que é boa essa ideia, viu, Paulinho? Mandar um e-mail lá, preparar lá e falando, não compre, né? Bom, eu estou aqui no Rádio CT. Cadê o texto daqui, minha cara? Tá aqui. Deixa eu só lembrar que o Carlos Tchaka é vereador pela primeira vez aqui em São José dos Campos. O vereador Carlos Tchaka, você, quando redator, enquanto jornalista, você fez justiça aí a um homem humilde, que foi o Berfares, que era um carroceiro, que virou vereador aqui em São José dos Campos. Por que você fez esse livro? Paulo, na época, eu até teve um outro vereador que tinha dito que o Berfares tinha sido eleito em um voto de protesto, em 1968. Eu tinha minhas dúvidas. É uma afirmação fácil, né? Foi um voto de protesto. Mas eu fui checar, aprofundei no tema, descobri que sim, parte, digamos, 30% dos votos dele foi o voto de protesto. Mas era uma pessoa muito querida no bairro, na região dele, o Berfares. Uma pessoa simples, um filho de Piraquara. Então ele sabia dialogar com a comunidade. Então eu percebi que é o seguinte: ele foi eleito porque ele tinha uma ação social, tinha um diálogo com a comunidade. Então ele foi eleito, sim, porque o povo confiou nele. Não só foi eleito, só para você ter uma ideia, porque normalmente o voto protesto, as pessoas votam uma vez e depois não votam mais. Ele foi reeleito novamente com uma
ótima votação. Na região norte ele ganhou pela segunda vez. Na primeira ele foi campeão de voto na região norte. Na segunda vez também. Foi o candidato nas duas eleições. Porque na primeira, o mais votado foi o Coimbra, mas ele teve voto na cidade toda, né? Uhum. Mas como candidato da região norte, ele foi o campeão de voto. Ele ficou em segundo na cidade, o Berfares. Mas o candidato da região norte, ele foi campeão. E na segunda eleição, o campeão de voto foi o Robson Marinho, e ele, aí, de novo, lá na região norte, foi o mais votado, o Berfares. E na terceira vez, ele também foi bem votado, mas uma questão estratégica. Teve outro candidato lá por questão partidária e ele acabou não se reelegendo pela terceira vez. E aí desistiu? Não, ele teve mais uma vez, mas aí já sem... Porque ele ficou fora e aí depois quando ele tentou voltar, aí já tinha ocupado o espaço dele. Que tinha o Romancini que ocupou o espaço dele. Exatamente, foi o Romancini que... José Armando Romancini. Não, Raimundo Romancini. Agora, tanto quanto o Berfares aqui em São José dos Campos, até que falam que não era letrado, que era isso, aquilo. Nós não temos o vereador Tonhão Dutra praticamente nas mesmas condições e já foi vereador 2 vezes aqui em São José? Ambos vêm da camada mais popular. Exato. Eu acho interessante isso porque na década de 60, o Paulinho, a população começa a participar mais da política, começa a querer votar em candidato dela mesmo. É um momento da população escolher um candidato mais próximo de si. Então, por isso que o Berfares entra. O Tonhão Dutra é a mesma coisa. Ele representa uma parcela da população importante, o povão. E é importante que tenha essas pessoas lá, porque são pessoas que vão trazer essa vontade, essa reivindicação da população. Não é? Nós temos lá professores na Câmara hoje, temos advogado, temos delegado, médico. Então, cada um está representando uma parcela da população. Pode ser que uma e outra parcela não seja representada, mas a Câmara é a cara do povo. Então, o que os vereadores fazem é um pouco do que o povo pensa e do que o povo faz. Como é no Congresso. Olha só, uma fala até assim meio complicada, mas todo mundo entrou pela porta da frente. Então, significa que as pessoas que estão lá representam a população, representam a cabeça da população. O vereador Carlos Tchaca, nós temos aí no prefeito Carlinhos de Almeida toda uma esperança de realização política na cidade. Líder estudantil, vereador, presidente da Câmara, deputado estadual, deputado federal e o mais difícil de tudo isso, que é prefeito de São José dos Campos. Foi eleito depois de ter tentado pela terceira vez. O que se espera do governo do prefeito Carlinhos de Almeida, mas de concreto a partir de agora? Então, Paulo, só para completar essa primeira fala que eu falei da questão do Congresso Nacional, é importante o seguinte, todos entrar pela porta da frente, mas hoje a política ela é desigual, porque a maioria das pessoas que entram lá é através do poder econômico. Então, nós precisamos, a sociedade, a política tem que refletir sobre isso. E o Carlinhos, ele é uma pessoa que está preparado, se preparou e está fazendo o que tem que ser feito. Ele foi eleito principalmente pelo povão, pelos bairros. E o Carlinhos está trabalhando pelos bairros. É o transporte coletivo, é a integração de ônibus, é o SAMU que está trazendo para São José. A integração de ônibus já está funcionando, o SAMU já tem os pontos, serão 7 pontos que terão SAMU aqui em São José dos Campos, a regularização dos bairros clandestinos da cidade também. Também. E fora as creches, que quem vai ser beneficiado com isso? O povão. Então, o Carlinhos está trabalhando junto àquele eleitorado que o colocou lá. Lógico que ele não vai deixar de fora, não vai dar atenção à população que votou no outro candidato. Ele está... Hoje ele é o prefeito da cidade toda, de quem votou e quem não votou. A questão da limpeza aqui no centro da cidade, mas ele está levando saneamento básico, infraestrutura, área de lazer para os bairros da periferia. E isso é uma questão de humanidade, mas também de um estadista que está preocupado com todo o povo e não só com uma fatia. Cuidar da cidade para a cidade cuidar da gente. Sem dúvida. Bem,
Meu caro Tchaka, para a gente finalizar, e a liderança do governo na Câmara Municipal? Já está definido? Seria o Tchaka o líder de governo na Câmara, até pela proximidade com o prefeito? Ô Paulo, a Câmara Municipal, nós temos uma composição de vários partidos que estavam apoiando a administração anterior. O Carlinhos foi eleito com uma bancada de 6 vereadores, o que é insuficiente para ter a maioria na Câmara, que para governar ele precisa do apoio da Câmara Municipal. Então foi necessário fazer a composição política. Essa questão de líder do prefeito, eu acredito que isso... acho que todos estão trabalhando. Está o Walter Hayashi trabalhando, a doutora Ângela, trabalhando para que a bancada atue unificada. Então essa questão de nomear, ainda o Carlinhos não existe essa figura. Não existe essa figura, porque eu acredito que ele está contente com a forma como a Câmara está trabalhando. Ontem nós aprovamos a mudança no lei de zoneamento, o que vai favorecer a construção de casas, principalmente para quem mora no Pinheirinho. Então, houve uma mudança também para dar condições ali, o Parque Tecnológico, para a gente colocar uma faculdade de medicina, só para você ter uma ideia. E também outras alterações para beneficiar o desenvolvimento da cidade. Bem, para se encontrar o vereador Carlinhos Tchaka, telefone, e-mail, Câmara Municipal. Mas como é que se acha o vereador Carlinhos Tchaka? Terças e quintas... na sessão plenária é impossível de falar, não é? Não, terça-feira até 5 horas é um horário até bom para me encontrar e estar conversando, porque eu fico lá segunda-feira, de manhã eu tenho reunião com o gabinete, que a gente planeja sempre a semana, à tarde eu também estou lá, mas eu prefiro ficar mais no bairro, junto com o povo. A Câmara eu fico uma quantidade do meu tempo, mas a maior parte eu fico junto com a população. Mas o telefone é lá, o 3925-6614. 3925-6614, código de área 12. Código de área 12. E aí você poderá, se quiser, agendar uma conversa e aí a gente se fala. E-mail, como estamos no Clique Jornal, um jornal cibernético, o e-mail do vereador Carlos Tchaka. Carlos Tchaka ou Carlinhos Tchaka? É Carlinhos Tchaka, né? Porque minha família sempre me chamou de Carlinhos. Então na política de Tchaka, aí juntou os dois, aí deu Carlinhos Tchaka. Estamos bem, então. Temos 2 Carlinhos, né? Um na prefeitura e um na Câmara. Pois é. Que bacana. O seu e-mail? É carlinhostchaka15015@gmail.com. carlinhostchaka@gmail.com. Não tem o BR. Sem BR, só .com. Ô Carlos Tchaka, obrigado pela presença aqui na Rádio SINT-CT. Você fala, eu já te disse aqui onde é que você falou, para o Brasil inteiro, em especial aos cientistas do INPE, e obrigado pela sua presença aqui no Clique Jornal da Rádio SINT-CT. Eu fico feliz, né? Falar para cientista não é para qualquer um. É verdade, muito obrigado. Tá ok, obrigado. Meus amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. O Clique Jornal é o jornal do SINT-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. A presidência foi do nosso o nome do presidente, minha querida Ivanil Elisiário. Ivanil Elisiário. E a gente volta daqui a pouco com mais um bloco. A apresentação do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Tiago Santos e a direção de Cultura e Comunicação do Vitor Portesani. Até lá! Você ouviu pela Web Rádio SINT-CT Clique Jornal. Clique Jornal.